Queridos e queridas, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Eu adoro esse nosso encontro, é mensal. Parece que foi ontem o último encontro e ao mesmo tempo parece que faz um ano que a gente não se vê. Eu tenho as duas sensações simultâneas. Faz tempo que a gente não se vê e parece que foi ontem que nós nos encontramos aqui. Esses encontros foram desenhados para as pessoas que tomaram SkyMind esse ano, para a gente ter esse acompanhamento. Para todos os participantes, foi um presente incluído no seu pacote. Para os staffs que se inscreveram também, estão aparecendo aqui na aula, seja ao vivo ou gravada. E é um encontro, um momento para a gente se manter aquela chama acesa, né? Pôr mais um pau de lenha na fogueira da consciência, como a gente gosta de falar no seminário, né? Alimentar, relembrar, escrever, se emocionar, nutrir de novo, trazer perguntas, se arriscar a ser voluntário ou voluntária de alguma coisa que eu faça aqui, para a gente não perder o músculo de chutar o pau da cerca, certo? De entrar em contato com, sentir esses medinhos de nos expormos, especialmente em ambientes seguros como esse, e você trazer as suas perguntas, as suas colocações, as suas reflexões. Eu acabei de chegar em casa aqui nos Estados Unidos, depois de um mês e meio na Europa, olhando surpresas para nós e também participando de uma grande jornada que me inspirou a trazer várias analogias do que eu vivenciei nessas montanhas aqui atrás de mim, que é a montanha, o Mont Blanc e as montanhas ao redor. O Mont Blanc tem 4.800 metros de altura e essa travessia que fizemos foram 7 dias em torno de Mont Blanc e das suas montanhas vizinhas, né? São 10 mil metros de elevação, subindo e descendo, sobe 1.000 metros, desce 1.000 metros. Então eu trouxe assim um pouco dessa experiência e do que isso representa na nossa vida, no que isso tem a ver com o SkyMind e o que isso tem a ver com você, como essa experiência trazida para o teu dia a dia pode ser valiosa para você também. Afinal de contas, subir uma montanha, mas também é um desafio no trabalho, também é um desafio na relação, também é um desafio com a nossa saúde, também é uma perda, um luto, também é uma celebração de ter chegado até em cima, é uma celebração das vitórias do nosso dia a dia, é uma celebração da cura, da regeneração, do perdão. Então, é algo que serve para todos nós. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo para as pessoas que nós malhamos juntos, o pessoal que está comigo no grupo de malhação segunda e sexta já me ouviu falar isso várias vezes. Quem tiver interesse, conversa comigo, depois a gente fala sobre esse grupo de malhação, que é a vida é movimento. A vida é movimento. Então, essa semana alguém me falou assim que estava muito mental, estava com a mente muito ativa, com muito pensamento intrusivo, com um diálogo interno muito ativo. E uma das coisas que nós conversamos foi: quando a nossa mente está muito ativa, muito faladora, muito negativa, uma das coisas que nos apoia muito é sair da mente e ir para o corpo. Sair da mente e ir para o corpo. Eu perguntei para essa pessoa: você está malhando? Não. Está fazendo exercício? Não. Então, claro, a tendência que nós temos é ir para a mente e abandonar o corpo. Então, quando nós estamos num espaço com muito pensamento, com muita ansiedade, com muita coisa do futuro, é interessante nós buscarmos esses pontos de conexão com o corpo. Como essa travessia me exigiu muito do corpo, a experiência que eu tive é de estar com a mente muito silenciosa, ainda em momentos de grande desafio. E então, mais uma vez, outra vez e outra vez, essa comprovação de que a mente é uma das nossas frases célebres: a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Quanto mais eu ficar alimentando o diálogo mental, mais eu ficar dando mais detalhe, replay, revisitando esses pensamentos, deixando pensamentos intrusivos criarem raiz dentro de nós, mais a nossa mente vai ficar como um cavalo sem rédea, sem direção e nos levando para espaços dolorosos e desconfortáveis. Então,
trazer você de volta para o corpo quando a mente está muito agitada, pode ser caminhar, pode ser malhar, pode ser correr, mas tem outras habilidades que exigem a tua atenção que também são bem importantes. No sul do Brasil, agora, esse inverno está se arrastando, chegando em algum momento, chegará daqui a pouco a primavera, mas às vezes, né, nesses ambientes é um crochê que você vai fazer, é um tricô, é um pintar, é um escrever. Eu li um artigo essa semana de como a leitura, que a gente já sabe, mas sai um artigo, a gente só reconfirma para essa mente teimosa, como a leitura acalma a mente e baixa o diálogo interno, uma leitura boa, né? Porque como a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, quando nós trazemos ela para essa ação que precisa olhar para a coordenação, essa ação que está pensando na criatividade do que está escrevendo, está fazendo uma escrita terapêutica, não há a possibilidade naquele momento da tua mente continuar carregada, falando sem parar, acelerada, negativa. Então, são coisas que a gente conversa nas aulas e que nós vimos no nosso treinamento Sky Mind, mas que eu gosto sempre de relembrar, porque a gente tem muita distração no dia a dia, esquecemos, né? Mas é sempre uma evidência você sentir no teu próprio laboratório. Você é o teu próprio laboratório. E quando você se relembra que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, começa cada vez mais a tomar decisões mais sábias sobre aonde você vai permitir a tua mente ir. Eu gosto de reservar espaços para a mente e para o passado, claro que sim. Quando eu vou lembrar de situações onde eu cometi um erro para não cometê-los, não para me cobrar, mas para não cometê-los de novo, e para o passado para aprender lições das coisas que aconteceram comigo, para lembrar das vitórias, para lembrar dos momentos maravilhosos. E se eu vejo que estou indo para o passado, estamos indo para o passado revisitando situações dolorosas, fica aqui sempre, sempre, sempre meu convite. Tragam esses pontos que você não está conseguindo digerir para a terapia, né? Quando nós comemos uma coisa muito pesada que cai ruim no nosso estômago, é como a gente, por não estar conseguindo digerir aquela alimentação, né? Ah, vou comer uma feijoada às 10:30 da noite, vê como você dorme, certo? Com perninha de porco e tudo. Como é que você vai dormir comendo uma feijoada às 11 da noite? Gente, é a mesma coisa com as nossas emoções não digeridas, traumas não trabalhados, né? E não tem a necessidade de você caminhar pelo mundo carregando isso dentro de si. Essa dor não digerida, essa dor não trabalhada. Até um luto que a gente está trazendo, que são períodos mais extensos, que não há como apertar um botão de acelerar. Tudo isso a gente trazendo para um contexto terapêutico fica mais leve, mais fácil de digerir. É como você tomar lá no sul aquele chá de carqueja digestivo, ou tomar aquele chá de camomila, aquele extra que te faz ser mais leve a digestão daquela experiência, né? Então, eu vou contar essas histórias, essas reflexões. Preparei uma lista de perguntas para você responder aí com seu papel e caneta. Perguntas que façam você ir a novos lugares dentro de você. O tema da aula que eu escolhi hoje foi ter a valentia de ser você. Ter a valentia de ser você. Eu lembro de estar nos meus 20, 30 anos e ver vídeos de mulheres aos 50, 60, 70 dizendo assim: nossa, é a melhor fase da minha vida porque eu não tenho medo do que as pessoas pensam sobre mim. Eu não me importo com que as pessoas me sinto livre em ser quem eu sou. E eu lembro que sempre me chamava a atenção que eu nunca via um vídeo de uma menina de 20 anos dizendo isso. De uma menina de 18 anos dizendo isso. Nossa, me sinto super segura sobre mim. Não me importo com nada de que ninguém fale. Então, com o tempo eu fui entendendo que por mais que uma parte da nossa vida aos 20, aos 15, aos 25, aos 30, nós nos sintamos super donas de nós mesmos, é a partir da metade da vida, que é aos 40, que tudo aquilo que foi negado conscientemente ou não, que foi deixado para trás, que foi abafado, ele vai surgindo e pedindo muita atenção.
E é muito interessante porque quando a gente chega nessa época dos 40 para frente, algo maravilhoso acontece. Você já tomou várias decisões na sua vida aos 40. Você já escolheu profissões, você já escolheu casar e separar ou casar e se manter casada, você já teve filhos ou não, decidiu tê-los ou não. Muitos de nós estão navegando nesse espaço de perder um pai ou uma mãe. Então, é uma época de muita maturidade e de muito lidar como adulta com a consequência das nossas escolhas. Muito de lidar como adulto com a consequência das nossas escolhas. E eu sinto que é entender profundamente dentro de nós que há, estatisticamente falando, há um caminho da vida e que você está na metade dele. Muitas vezes os 40 é a metade da vida, né? Então, estatisticamente, agora as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, mas independente da idade em si, essa oportunidade de vivermos a vida no seu potencial. Então, a valentia de ser você é nós não esperarmos por nenhuma idade para a gente olhar para essas perguntas que eu vou trazer para nós hoje e ver aonde eu não estou tendo a ousadia de ser eu mesma e o que era esse ser eu mesma nas diferentes fases da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para você olhar agora, você anotar, seriam, nesse momento, quais são as situações que você sente que você breca de ser você mesma? Quais são as situações ou os pensamentos que me impedem de eu ser eu mesma? Que pensamentos me impedem de eu ser eu mesma? E eu vou trazer exemplos. Vou deixar aqui um minuto vocês escrevendo e logo vou trazer exemplos para te inspirar a abrir essa porta. Pensamentos me separam de eu ser eu mesma. E muitas vezes o que acontece nas sessões que as pessoas trazem, ou experiências que eu tive na minha própria vida, ou escutando clientes, muitas vezes é os momentos onde eu me comparo com outras pessoas. E pensamento me impede de ser quem eu sou. E para mim, nesse caminhar, nesse Tour Mont Blanc, eu conheci esse Tour Mont Blanc porque ano passado um amigo meu, um grande amigo da época do Free Mind, vários de vocês conhecem o Chilmar e a Cilândia, eles foram instrutores do Free Mind na época, eles são de Minas Gerais, um casal queridíssimo. Ele treinou muito tempo e ele fez a corrida em volta do Mont Blanc. Gente, pensa a corrida. São 176 quilômetros correndo. Você, 10 mil metros de altitude, você sobe e desce, né? No total são 10 mil metros. E ele treinou muito e ele terminou a prova em 26 horas correndo. 26 horas correndo. Presta atenção nessas montanhas. Em algumas locações você poderia ver ao vivo, tinha câmeras. Você viu o pessoal subindo noite adentro, porque eram 26 horas de prova. Tinha gente que terminava em 30 horas de prova. Ano passado, quem ganhou foi uma mulher, fez em 22 horas. Esse ano, eu estava lá na linha de chegada em Chamonix, quando chegou essa corrida, e ganhou um homem, fez em 19 horas. Imagina tu correr 19 horas. Então, é, de noite a gente viu o pessoal, eram 1.000 participantes. Então, pensa de noite subindo nessa montanha, você só via a luzinha de 1.000 pessoas subindo naquela montanha. Aquilo me gerou um impacto tão grande na mente que diz é impossível, você não pode, não consegue. Quantos de nós já vimos aqueles vídeos do Instagram de mulheres de 80, 90 anos levantando peso na academia? Quem aqui viu o videozinho no Instagram de mulheres de 80, 90, 100 anos fazendo exercício? Pessoal que quebrou recorde olímpico nadando em 80 e tantos anos. Isso sempre me nutre, sempre faz assim com a caixa da minha mente. Bum! E não é usar esses exercícios, essas pessoas, na verdade, para nos compararmos e nos sentir mal. Mas é ter essa curiosidade de entender que é uma capacidade em cada um de nós, cada um de acordo com o histórico do seu corpo, mas sempre, sempre, sempre tem uma capacidade dentro de nós que a gente não está explorando. Que pensamentos me impedem de ser quem eu sou?
Um deles é aquele medo ou aquela inércia ou aquela zona de conforto que não me permite eu explorar áreas dentro de mim que não foram exploradas ainda e não tem nada a ver com a idade. Qual é a associação que a gente faz com a idade? Claro, com a idade a gente vai baixando o hormônio, a gente vai tendo menos energia, no geral, né? A gente vai lavando o nosso cérebro também, se dizendo que é isso que acontece com a gente com a idade, né? Tem uma parte que é natural, que o corpo vai sentindo isso, mas outra parte que a gente vai se convencendo. Ficam se falando frases como: peço aqui um compromisso de nunca mais repetirmos essas frases para nós, né? Acontece alguma coisa, ai, tô velha, ai, tô, não presto mais. Minha sogra tem 88, quando ela tá braba com o corpo dela, fala, eu não sirvo mais para nada. Eu falo, para com isso, você serve para ser rainha. Você viu todo mundo a vida inteira, seja rainha um pouco agora. Então, esse diálogo interno que vai lavando o nosso cérebro, pondo esses obstáculos, esses empecilhos. Então, quando eu vi essas pessoas correndo 20 e tantas horas e acompanhando esse amigo meu, ele parou 1 hora, 2 vezes por 1 hora na corrida toda, deitou 45 minutos, dormiu e seguiu correndo. Eles tinham estações na montanha onde eles paravam para comer, comiam macarrão, algo que tivesse muito carboidrato para seguir correndo. E quando ele falou disso, me tocou muito fundo, assim, não que eu quisesse correr as montanhas, mas eu sabia que existia essa possibilidade, não era um triatlon, não era atravessar um oceano nadando, mas me chamou muita atenção. E ele me falou, olha, Shirajan, sabe que tem ó, o tour, é engraçado falar tour, porque a pauleira, o tour dá uma sensação de leve, que você faz como trekking, caminhando. E ali ele plantou a semente em mim. E nesse ano eu fiz o Caminho de Santiago com uma grande amiga, e quando nós terminamos o Caminho de Santiago, ela falou, amiga, eu acho que a gente não precisa ficar tão longe uma da outra tanto tempo. Vamos fazer uma caminhada uma vez ao ano, nos reunirmos para fazer uma caminhada? Eu falei, vamos. E eu falei para ela, tu não sabe que um amigo meu falou que o Tour de Mont Blanc dá para ir caminhando? Ela, que isso? Aí ela já moveu os pauzinhos, ela é muito ágil, ela é muito acelerada, ela é muito ligada no 320. E ela foi atrás da informação, achou uma agência que fazia o roteiro todo. Ela não tem ideia, eu já achei agência, não sei o que. Eu falei, gente do céu. Aí quando ela me mandou o itinerário, eu olhei, primeiro dia sobe 800 metros, desce 1.600, sobe 1.000 metros. Eu falei, tranquilo, né? Eu fiz o caminho de Santiago tantas vezes, é só ir devagar, eu não preciso correr, indo devagar a gente vai. E o fato de ter essa nova meta grande e nova, como todos nós na nossa vida, quando temos uma meta nova e grande, maior do que a gente está acostumada, o que que acontece? Uma grande oportunidade que a mente começa a trazer os medos que estavam aí escondidos. Se a gente está sentado no nosso sofá olhando Netflix, não tem medos novos, né? Que meta que eu tenho hoje à noite? Vou sentar no sofá e ver o Netflix. Que medo que aflora aí. Agora, que meta que eu tenho? Vou fazer o caminho de Santiago, vou caminhar 20 dias atravessando a Espanha com a Tiradiana. Ui! Quando as pessoas vêm, a gente está em época de inscrição agora, né? São 12 vagas só, a gente já tem 8 completas. As pessoas, a primeira coisa que elas me perguntam é: meu Deus, Tiradiana, será que eu vou dar conta de caminhar 20, 25, 28 quilômetros por dia? Ali o medo surgiu. Será que eu vou dar conta? E eu acho que esses momentos são momentos muito importantes. A gente está respondendo a pergunta: quais pensamentos me impedem de ser quem eu sou, da valentia de ser quem eu sou? E um dos pensamentos é essa dúvida: será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama no passado, quando eu pensei no tratamento, me veio esse pensamento: será que eu vou dar conta desse tratamento? Né? Quando meu pai faleceu, né, nesse luto que foi tão dolorido, eu pensei, será que eu vou dar conta de peitar esse luto? Então é importante a gente receber essa pergunta, perceber essa pergunta, as perguntas que nos impedem de ter a valentia de sermos nós mesmos, né? Será que eu vou dar conta? Me comparo com outras pessoas, não usando essa comparação como uma observação para eu me inspirar
Eu vejo vídeos de mulheres de 80, 90 anos em academia, aquilo me inspira, aquilo, meu Deus, me enche de vida. Eu falo, gente do céu, se essas mulheres podem, eu também quero estar lá com 80 na academia. Então, olhar para esses pensamentos que minam a nossa valentia de sermos nós mesmas. É uma valentia de o que será que é isso de sermos nós mesmas, né? Talvez é buscar um novo relacionamento, a gente acha que já não precisa mais olhar para isso. Talvez é abrir uma empresa nova, é se jogar para falar em público, é fazer uma viagem que te desafie, é uma roupa diferente, é você tomar um curso de algo novo, aprender uma língua nova, se expor a novas situações que te exijam um novo você surgindo, né? A Byron Katie fala que cada crença que a gente confronta com a metodologia da Byron Katie, a gente liberta um pedaço novo nosso, a gente permite que esse novo pedaço de nós possa surgir no lugar onde havia aquele pensamento limitante. Bonito isso, né? Que um pedaço novo nosso possa surgir no lugar que havia aquele pensamento limitante. Então, nós começamos a nos preparar para essa caminhada e nessa preparação, eu confesso, eu levei a preparação muito leve. Eu sempre me repeti, eu fiz o caminho de Santiago tantas vezes, tá tudo certo. E, e foi chegando os dias, eu falei, não, eu vou ficar 8 dias em Maiorca. Aí eu continuei com o grupo da Malhação, que nós temos segunda e sexta, fazendo musculação, fortalecendo perna, costas, braços. Ia na minha aula de zumba, que eu entrei, odeio coisas com coreografia, vocês sabem que eu sou professora e certifico professora de dança terapia, né, através da Satori, então coreografia não é comigo, mas por coordenação de longevidade cerebral, coordenação, vou com essa amiga na zumba, a gente dá muita risada, então assim, tô fazendo cardio tranquilo. E vou estar 8 dias antes em Maiorca também, posso caminhar uns 10 quilômetros por dia e aquecer. E foi um grande aprendizado não postergar estar preparada para a situação. Então, a valentia de ser você também conta das estratégias que nós temos para ter estrutura para sermos nós mesmas. Eu acredito que investir em autoconhecimento é investir nas estratégias para termos estrutura de sermos nós mesmos. Tem uma frase que eu gosto muito, fala que a oportunidade te encontre pronta e preparada. Que a oportunidade te encontre pronta e preparada. Então, quando eu cheguei em Maiorca, eu falei, nossa, agora vou rachar o bambu caminhando, adoro. O meu marido pegou um vírus desses de aeroporto que a gente fica viajando e pega alguma coisa, uma tosse, gente, fortíssima. Eu comecei a mudar a atenção, a cuidar dele e tudo, a gente não conseguia nem dormir no mesmo quarto, porque ele tossia a madrugada inteirinha. Eu dó. Conclusão, os dias que eu ia estar treinando, o primeiro dia eu caminhei 6 quilômetros do povoado onde a gente estava para o próximo, e os outros dias foi o dia inteiro cuidando dele. Daí, me cuidando com máscara para eu não pegar nada. E, gente do céu, vai chegar esse tour do Mont Blanc, já estou com o voo para ir para lá, já estava dormindo, me atacou a sinusite, e daí me atacou o estômago, aí me deu uma infecção urinária por causa do remédio que eu tomei para o negócio. Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou indo para esse negócio que já é impactante. Esgualepada desse jeito, o que está acontecendo dentro de mim? E aí eu percebi medo, eu percebi procrastinação de estar preparada, e liguei para, éramos 3 amigas fazendo essa aventura, num grupo que a gente entrou num grupo de 12 pessoas, éramos três, e eu já estava, elas estavam vindo do Brasil para lá, então elas iam ainda lutar com a diferença de horário, eu já estava lá uma semana, e notei isso, eu falei, não, agora tu vai ter que... E a minha personal trainer fala, não treina nada que você tá de cama, você tem que descansar, senão você não vai dar conta. E foi muito interessante isso, me permitir olhar para os pensamentos, foi um momento que, graças a Deus, eu
Fiquei muito agradecida pelas nossas técnicas do SkyMind, muito agradecida por esse trabalho de lidar com os pensamentos, porque eu estava muito amiga da minha mente. Eu e minha mente estivemos muito amigas nessa travessia toda, que não foi fácil. E olhar para isso também quando os desafios acontecem na nossa vida, se nós e a nossa mente estamos amigas ou se a mente estamos inimigas. E a mente vai estar te criticando, xingando, te comparando. Isso é muito mais pesado do que ficar doente. E, bom, no primeiro dia, a minha amiga aterrissou na Suíça e me ligou. Amiga, você não tem ideia. Semana passada eu te falei que eu estava com uma herpes na boca. Então, a herpes aumentou, tá aqui, depois veio para o queixo, tá me doendo muito o rosto, a musculatura inteira. Eu aterrisei na Suíça, liguei para minha médica. Uma probabilidade que eu tô com herpes zoster. Quem sabe que é herpes zoster sabe o que é isso, que é algo que acontece quando o sistema imunológico baixa, quem teve catapora na infância, ativa de novo aquele vírus e entra na musculatura e dói muito, muito. E ela estava com isso no rosto, podia chegar, enfim, de noite, de madrugada, achando médico, abrindo o dono da farmácia, um povoado desse tamanho, o dono da farmácia foi abrir a farmácia, ela medicando, ela falou, eu não vou caminhar os 2 primeiros dias, minha médica proibiu de caminhar os 2 primeiros dias, porque eu preciso. Falei, descansa, fica lá, descansa. Eu falei, pronto. Ela quer o meu apoio, porque ela é diabética. Falei, ela vai caminhar mais devagar, eu vou devagar com ela, tô segura, né? O ego fazendo as artimanhas para ele se manter no local seguro e não ter que se expor. Eu já tinha tudo organizado. A minha amiga tem diabetes, ela vai mais lento, eu vou com ela. E aí ela falou: não vou caminhar os 2 primeiros dias. A irmã dela falou: eu vou, tô bem, tô preparada, vamos embora. E eu fiquei naquela. A irmã dela, 5 anos mais nova que eu, esquia o ano inteiro, faz kitesurf, tem umas pernas com umas toras desse tamanho, super preparada. Eu com antibiótico, com sinusite, falei, gente. E eu falei, puxa, eu vou. No último momento eu falei, não, eu vou, eu não vou esperar mais, eu vou começar contigo. No dia seguinte a gente começou. O guia foi uma outra experiência interessante que me fez trabalhar muito a valentia de ser eu mesma. Nós estamos refletindo sobre essa pergunta: quais pensamentos me impedem de ser quem eu sou, né? Minam a minha valentia de ser quem eu sou. Você vai anotando seus insights aí. E uma das coisas que nos minam ser quem nós somos é essa sensação de não podermos expressar as nossas necessidades, porque ao expressar a minha necessidade pode ser que alguém não goste de mim, eu me exponha demais, que eu tenho essa necessidade, eu quebro uma imagem que as pessoas têm sobre mim, a minha necessidade não vai ser vista como tão importante para outra pessoa. Então, nós entramos, conhecemos o nosso guia francês, falava inglês, e nós três trabalhamos muito com o público, essas três amigas, e eu tenho prazer em tratar bem meu público, em dar atenção e acompanhar. E o meu guia foi uma prova para mim, porque ele, guia de montanha, é muito responsável com a nossa segurança, mas na minha percepção ele era mais seco, mais distante, mais abrupto. E a gente começou a caminhada e eu não entendia nada. Falei, gente, por que esse povo está acelerando tanto nessa caminhada, gente? Vamos desfrutar. Olha a paisagem, pelo amor de Deus. E o povo, rá, rá, rá. E a gente chegou no platô e começou a descer. Gente, quando começou a descer, eram 1.600 metros descendo. Parecia que aquele negócio não terminava nunca. Eu pus lá no meu Instagram a foto e a imagem. Era um zigue-zague. Se fosse uma estrada e tu vai fazendo isso, tem várias técnicas que a gente faz no Caminho de Santiago para descer estradas mais amplas em zigue-zague para proteger os teus joelhos, perna. Mas aqui não tinha. Era assim, pedra e a gente descendo. Acho que a gente desceu um total de 3 horas e meia descendo. O guia não deixava a gente parar nenhuma vez. E aí é onde entrou outra questão sobre a valentia de sermos nós mesmos. Eu não estava amarrada por uma corda, eu não estava amarrada com uma corrente, ninguém me obrigava a nada. Eu não estava passando por um campo de guerra. Eu poderia ter parado a qualquer momento. Eu poderia ter dito: ei, está muito rápido isso aqui para mim. Ei, eu preciso descansar. Mas eu entrei tanto no automático, como quem sabe vários de nós entramos no dia a dia quando algo
acontece, você está tentando entender a situação, que eu comecei a querer acompanhar o grupo. Ia ficando mais para trás, mas e me exigiu muito do meu corpo. Eu estava tomando antibiótico, era o primeiro dia, começou a doer muito as minhas pernas, meu joelho começou a doer muito, eu já tinha posto fita, aquelas fitas de fisioterapia, eu pus um protetor de joelho por cima da fita, e ainda assim, quanto mais passava 15 minutos, 20, 30, uma hora, mais dor eu tinha. E me surpreendeu muito no dia seguinte como eu não tive a consciência de perceber no momento o que estava acontecendo. Eu acho que muitas vezes termos a valentia de ser nós mesmos, às vezes não é por covardia, mas às vezes é porque o mecanismo que nós temos dentro de nós é um programa que está instalado há tanto tempo, que às vezes não dá tempo para a gente, o auto-observador, dizer: Hey, olha como tu está atuando agora. Eu só me dei conta no dia seguinte. Que eu poderia ter dito muitas coisas para o guia e ter dito: Hey, não, não vou acelerar, não tem tempestade vindo, que é uma das preocupações, né? Tá um dia claro de sol, para que essa correria toda? E quando chegou no fim dos 1.650 metros, a gente primeiro subiu os 700 metros, depois desceu os 1.650. Eu estava assim, com tanta dor que eu não conseguia caminhar nos joelhos. E e ainda assim eu parei um momento para pôr eu senti, né, que o pé estava esquentando, tem um treinamento que a gente faz com o caminho para evitar bolha, eu senti, eu falei: nossa, eu vou pôr agora meu band-aid. Sentei, pus o band-aid, o guia me alcançou: o que que tu tá fazendo? Meu, tô acertando o band-aid, vamos embora, Ale, Ale, vamos embora, vamos embora. E eu, naquele momento, me comportei como uma criança de 7 anos, com o pai e a mãe chamando. Eu levantei, não pus nem o band-aid direito, pus a meio tênis, comecei a caminhar. No outro dia, eu falei: mas Tiradian, anjo, minha querida, mas por quê? Por que você não olhou para aquele guia e falou: excuse me, eu estou pondo um band-aid e eu vou pôr, e I'm so sorry, mas eu preciso cuidar de mim primeiro. E meu impulso foi obedecer primeiro, que é um impulso que nós temos talvez da infância, né? De quando as coisas foram nos ditas que precisava ser obedecido. Mas nesse nosso cuidado com a nossa mente, as nossas crenças, em ter a valentia de ser quem nós somos. Quando chegou no final, nos últimos quilômetros, eu não aguentava mais caminhar. E quando a gente chegou a um pedaço de asfalto, o mais engraçado, quem já teve joelho lesionado de caminhada sabe, eu não conseguia mais caminhar para frente, então eu virei de costas e caminhava de ré, que dava um alívio na dor, porque você usa um grupo de músculos diferentes, né? A Regina, que é fisioterapeuta, sabe muito bem. Então eu ia de ré um pouco, caminhava um pouco de frente, mais 15 minutos de ré para poder chegar até o lugar que a gente ia dormir. E eu cheguei muito braba, muito braba. Cheguei braba com o guia, porque a primeira coisa que eu fiz foi projetar nele, muito braba com ele, claro, sem expressar nada, sem dizer, e, e braba comigo, porque o resto do grupo acompanhou o ritmo, tinha só um casal que ficou para trás de mim, mas o casal tinha 71 e 78, já tinham feito hikes no mundo inteiro os dois, eles estavam bem para trás de mim, mas me senti muito braba comigo mesma, braba com ele, braba, bicho brabo, e observando assim o trabalho que a mente estava fazendo. Então, naquela noite, eu sentei e fiz uma pergunta muito importante para nós termos a valentia de ser quem nós somos, que é o nosso tema de hoje. Que justamente quando eu embaralhei esse baralhinho da Byron Katie e tirei uma cartinha para nós, a carta de hoje foi uma mensagem que ela manda que eu adoro, que ela diz assim: Have you asked you? E você já se perguntou para você? Muitas vezes ela fala isso no meio do trabalho que está fazendo. Mas você já se perguntou para você o que que você quer? E chegou de noite, eu falei, culpei o guia, depois me culpei, depois absolvi ele, absolvi eu também. E chegou um momento, eu lembrei dessa frase, eu falei: Shiradian, o que que você quer? O que que você quer? Está em cima de uma montanha, 1.200 metros. É só o primeiro dia, ainda tem 6. Eu falava: gente, 6 dias disso, não sei como é que vai ser. Mas o que que você quer? E eu entendi, eu não quero me arrebentar. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não preciso mais esticar corda nesse sentido.
Eu não vou ser menos ou mais se eu não caminhar. E eu me aproximei dele e falei: Romã, eu não vou caminhar amanhã. Estou com muita dor na perna. Como é que eu posso fazer um transporte? Eu alcanço vocês no próximo albergue. Ele não falou nada. Ok, eu te organizo o transporte junto com outro casal que também não vai caminhar. Então ficou eu, esse casal, ele de 78, ela de 71, os queridos. A mente fazendo as jogadas dela, programação, de comparar com eles. Se eu estou com o pessoal de mais idade, a gente tem 30 anos de diferença, como assim e tal. E ao mesmo tempo, a amabilidade do cuidado que a gente teve um com o outro. E a minha expectativa é que o guia tratasse de me convencer de eu caminhar. E todas as artimanhas que a mente faz para a gente não assumir a responsabilidade das decisões que está tomando e querer culpar o outro, e enfim. E no outro dia eu não caminhei, tomei anti-inflamatório, pus gelo nos joelhos, sempre me perguntando o que que você quer. Põe as pernas para cima, a gente pegou a van com as malas, passamos por um espaço lindíssimo, ainda de carro, era incrível a paisagem. A minha amiga, a primeira amiga ainda estava lá no hospital, se curando o negócio, na Suíça, se tratando no hospital, onde eu estava no hotel. A outra estava caminhando com o grupo e eu sozinha com esse pessoal. E chegou, né, dormi, descansei, no outro dia eles foram, foi uma caminhada. Quando ela chegou, tinha chovido, pegaram uma chuva, esse povo. Ela chegou encharcada. Ela disse: Shrajan, não estava nem você nem o casal. O guia apertou tanto a gente subiu uma montanha de 1.200 metros em 4 horas, sem parar, Shrajan, sem parar. Falei, mas menina, como é que você não fala nada? Ela falou assim: não, e o pior, o que que acontece com esse povo europeu? Ninguém faz xixi, minha gente, ninguém faz xixi. Ela tinha 4 franceses, 2 de Luxemburgo, um casal da Alemanha, a maioria eram casais, e 2 americanos de 71 anos cada um também, os queridões de 71 anos. Moram em Oregon, acostumado a subir e descer montanha, uns queridos, ajudava a gente. Um deles falou que não ia me deixar caminhar sozinha mais. Ela falou, foi o dia mais, olha, graças a Deus que tu não foi, mas tu ia, não, olha, ainda bem. Eu falei, gente, que importante que é fazer essa pergunta a nós mesmos. O que que você quer? 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 E sentar contigo com essa pergunta. Frente a uma mudança laboral, frente à tua relação, frente à tua saúde, frente ao teu autocuidado, o que que você quer? Eu falei, nossa, eu tenho que estar muito unida comigo, muito íntima de mim respondendo essa pergunta nesses dias, porque essa é uma situação muito atípica. Ela falou, ela chegou no albergue, a gente estava dormindo, ela estava tão desorientada, ela falou, amiga, eu me sinto bêbada, parece que eu estou bêbada, estou descompensada. Falei, meu Deus, comecei a ajudar ela a tirar a roupa molhada e tal. E no dia seguinte, esse dia eu estava assim, mal caminhando, caminhava parecia um pato, não conseguia dobrar o joelho. E eu falei no dia seguinte, eu falei, eu não vou caminhar ainda, não vou. Eu olhei o trajeto, fui falar com ele, era 600 de subida, na subida não tinha problemas, eram 950 de descida. Eu falei, puxa, 950 de descida, eu não dou conta ainda quando esperam desse jeito. Fui lá e escrevi para ele, eu não vou caminhar amanhã. Ele, sem nenhuma tentativa de me convencer ao contrário, ótimo, contratarei a van. Eu fiquei brava com ele de novo. E sempre observando essa dança que ia acontecendo dentro de mim. Eu acho que meu auto-observador, depois do primeiro dia que ele estava tão em La La Land, ele realmente ligou e falei, não, eu preciso aprender as lições aqui de uma maneira muito presente, porque eu não quero repetir lição. E no terceiro dia eu já me senti melhor. O anti-inflamatório estava fazendo efeito, eu estava com vontade. A minha amiga que não tinha caminhado chegou, ela estava com toda a medicação dela em dia, as coisas todas em dia. E eu falei, não, agora eu vou. E ela, minha amiga, ela falou assim, não, essa chuva, eu não vou, eu vou me preservar. Falei, não, eu vou, já estou me sentindo bem. E eu fui. E aí entra nessa segunda pergunta, né? A primeira pergunta que a gente está escrevendo é quais os pensamentos me impedem de ser quem eu sou, na valentia de ser quem eu sou. A segunda pergunta é o que nos falta
para ter a valentia de ser quem nós somos? O que nos falta para ter a valentia de ser quem nós somos? E seguindo respondendo essa pergunta, que eu quero? Que eu quero? E me tomando esse tempo, nesse terceiro dia de noite eu já senti, eu quero caminhar. Eu já me sinto melhor, só que eu vou caminhar agora expressando as minhas necessidades. Eu não vou seguir ritmo de guia, eu vou parar às vezes que eu precisar, eu não vou fazer como a europeusada, não sei o que aconteceu, o povo não tomava água, não fazia xixi. O caminho de Santiago, a gente caminha, toma 3 litros de água por dia, para fazer xixi por tudo, não entendi a dinâmica. Depois eu vi que o pessoal, uma coisa cultural, assim, de fazer xixi no mato, que a gente tem muito mais habilidade. Mas depois eu conversei com as mulheres francesas, falei, o que que está acontecendo aqui, meninas? Elas, ai, a gente fica muito desconfortável de fazer xixi na natureza. Eu falei, gente. E no terceiro dia eu fui decidida a ser eu, a não estar nem desrespeitando o guia, porque um guia de montanha é uma pessoa responsável por um grupo, é um lugar que pode acontecer um acidente, é remoto, não tem como te tirar de lá que não seja de helicóptero, não tem uma coisa, não tem quem te carregue, é muita risco. Então, não era que eu queria confrontá-lo e não obedecê-lo, mas eu não queria mais seguir uma coisa que estava sendo danina para mim, como eu já fiz muitas vezes no passado, tendo que obedecer em situações hierárquicas. E no terceiro dia eu fui, foi muito puxado, mas foi maravilhoso. E era o que me falta, o que nos falta para termos a valentia de ser quem você é. E muitas vezes o que nos falta para termos a valentia de ser quem nós somos é nos jogarmos na situação, é dar a cara para bater. É show up, como eles falam em inglês, é show up. É aparecer, é você ir lá, enfrentar. A gente fala no Brasil, né? Pegar o boi pelo chifre, olhar de frente para a coisa. E para mim foi, eu estava com muito medo de começar a caminhar de novo, eu não sabia se tinha lesionado, se ia voltar a doer de novo, se eu ia aguentar o ritmo do grupo. Mas eu precisei, eu falei, a única maneira que eu vou saber é indo lá. E uma vez que você começa a caminhar, não tem mais como você dar para trás, porque você está em lugares inóspitos e não tem como voltar, e o guia é um só para 12 pessoas. Então, foi aquele momento de que me falta para ter a valentia de ser quem eu sou, o que nos falta para termos a valentia de ser como é, muitas vezes é dar a cara para bater. Quantos clientes em terapia eu tive que tinham medo de falar em público e a primeira coisa que eu sugeria é: começa a falar em público agora. Levanta, fala para os amigos, levanta. Não tem uma maneira de tu vencer falar em público sem ser falando com o público. Não tem um comprimido para você tomar para parar de ter medo de falar em público. Não tem um comprimido para você tomar para você expressar o que você sente para as outras pessoas, para você declarar o seu amor, para você terminar uma relação. Não tem um comprimido. É dando a cara para bater, é showing up, é aparecendo e te expondo aquela situação. É, muitas vezes a gente, como é que vai saber se o negócio é abrindo o negócio, é expressando uma necessidade para uma pessoa, né, se constrói o caminho caminhando, né, Gia? É isso aí. Então, nesse terceiro dia eu fui bem intenso. O pessoal do dia anterior fez o cruze da França com a Itália, que foi o dia que choveu. Eles estavam em cima da montanha, começou a nevar, não é época de nevar, pegaram no meio granizo, tudo. Ela foi o dia que essa minha amiga chegou meia bêbada, de cansada mesmo, né? E eu falei, nossa, que aventura incrível. Não fiquei me cobrando de eu não ter ido, que foi bem legal. E fiquei honrando muito essa minha amiga. Amiga, tu foi muito guerreira, tu tá te percebendo tanto que tu foi guerreira? E no terceiro dia eu falei, não, agora eu vou. E foi muito interessante porque a gente estava fazendo já uma combinação de fazer um motim, o casal, aquele de 70 anos mais os amigos, nós vamos fazer um motim. Eles vão caminhar, nós vamos ficar para trás, nós vamos ser rebelde. A gente estava dando muita risada, levando a coisa com leveza. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acredito que parte é por eu ter um bloqueio hormonal já há 7 anos, pelo histórico do pós-câncer de mama.
E claro, faz muita falta para nós mulheres não ter estrogênio nenhum, né? Então, assim, claro, eu caminhava mais lento que as pessoas, eu tinha menos resistência para subir, mas eu sinto que o que foi leve para mim, o que me falta para ter valentia de ser quem eu sou, também outro ponto é não se criticar na jornada. Não se critique na jornada. Quando você vai se lançar uma coisa nova, já é desafiador porque é novo. Já é desafiador porque tu tá insegura. Ainda por cima, a mente te criticando, tu não vai conseguir, a outra tá fazendo melhor, tu não serve para isso, tu é muito nova para isso, tu é muito velha para isso, tu é muito alto, tu é muito feio, tu é muito baixo. Então, uma das coisas que me apoiou muito nesse terceiro dia é que eu fiz o meu ritmo e eu não me critiquei. Não fiquei achando, ah, deveria, não deveria. Por que que eu não malhei mais? Pobrezinho de mim que não tem hormônio. Nada disso, nada. A paisagem era tão incrível. Eu estava me sentindo tão privilegiado de conseguir. Tá muito engraçado os vídeos que eu postei no Instagram, porque todos eles eu começo. Os três primeiros já fiz vários curtinhos assim, quando choveu, de tempestade, nem filmei nada, não tinha nem força para pôr a mão no bolso, mas mostrava que estava sendo um esforço físico muito grande para mim. Então, é um outro convite que eu quero trazer para a aula de hoje é que, enfrentando obstáculos, não se critique. Enfrentando obstáculos, não se compare. Enfrentando obstáculos, tu tem que ser o teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Não há outra saída. Tu tem que usar daquele amor firme contigo. Vamos lá, Shirajan, tu pode, tá tudo bem. Sempre cuidando para não me lesionar. O outro casal estava dando assim tudo, eles ficaram 3 dias sem caminhar, e eles correndo. Eu falei, gente, se a gente lesionar aqui nessa montanha, precisar fazer uma cirurgia, essa agência não vai pagar a nossa cirurgia. Lembrem, eu acordei do sonho, gente, a gente não tem que nada, a gente não tem que nada. Eu estava fazendo um motim já lá atrás. É lembrar disso, né? Não se arrebentar por algo tão desnecessário. Não se criticar, o que me falta para ter a valentia de ser quem eu sou. Não me criticar, me expor às oportunidades. Aparece uma oportunidade laboral nova que te treme toda, se expor, aceitar. Muitas vezes eu recebo convite, você dá uma conferência nesse congresso de 1.500 pessoas. Eu tenho algo comigo que eu aprendi no Condor que me estimula muito, que é se eu tenho um convite laboral e eu sinto medo, a primeira coisa que eu falo é sim. Sim, sim, vamos, sim. Ai, quer ir traduzir o YouTube no Brasil? Sim. Quer isso assim? Agora estou entrando muito na área médica, nos hospitais aqui, agora tem uma clínica nova estava no meio do caminho, tocou quando eu vi o telefone que era da cidade que a gente estava, eu falei, vai que é alguma coisa do hospital, vou atender. Ah, tudo bom? Sou de uma clínica tal, ouvi do trabalho que você está fazendo aqui, você pode, eu tenho 2 clínicas. Eu falei, sim, mas você precisa mais informação? Não, sim, a resposta é sim. Eu chego em casa, a gente conversa, mas é um sim, pode contar com isso. Então, esse nosso expor, ter a valentia de a gente assumir esse compromisso e ir para a viagem, ir para o encontro, ir para a janta, ir para o trabalho, show up, aparecer. E a gente subindo, aquelas subidas intermináveis, eu ia parando, o guia vinha e dizia, gente, vamos apertar um pouco mais. E a gente, sim, ok. Com muita educação, mas a gente continuava no nosso ritmo. Nossa, nós vamos chegar muito tarde, está esperando a gente a janta, né? Então, assim, e a gente continuou. E assim eu levei os próximos 5 dias caminhando, subindo e descendo montanha, 1.000 metros de subida, 1.200, me respeitando muito, tomando todas as coisas que eu tinha levado, né, tomando creatina, água, de tudo, colágeno para os joelhos, etc. As minhas amigas é, tinham outros tipos de suplementos de quem faz esporte radical, como eu não faço, não tinha levado, elas só me diziam, abra a boca, Shirajan, morde isso, chupa essa bolsinha até o final. E eu falei, gente, que mundo que eu estou conhecendo ao me expor a essa situação. Hoje eu tive uma consulta com uma nutricionista no Brasil, que é uma fera de pessoas que têm ou diabetes, ou passaram por câncer, ou etc. Uma nutricionista incrível. Depois
Quem quiser informação, por favor, fale comigo. E eu aprendi que tem um mundo de suplementos específicos, de coisas específicas para alta performance, para pessoas que querem malhar mais, se exercitar mais, que são informações que eu não sabia antes. Mas por que que eu entrei nesse mundo agora e consegui ter acesso? Pela valentia de ser quem nós somos, pela valentia de se arriscar, pela valentia de provar. Ela falou: olha, esse negócio aqui, a minha nutricionista que me deu o envelopinho. Abre, chupa isso antes da subida. Eu falei, gente, eu nem questionei, não tomo isso, não gosto de açúcar, nem questionei, me dá esse negócio aqui, vamos embora. Meu corpo fez assim, bom, virou um powerhouse. Me senti com muita força, cada dia eu tinha mais força, cada dia eu tinha mais força nas pernas, no braço, mais condicionamento. Estava atrás, sempre atrás do grupo, não tinha o menor problema. E daí, na subida mais punkzeira de todas, eu comecei a diminuir a quantidade de água para a mochila, diminuir também o peso, que no mais punk de todas, nós estávamos assim, por fora, muito educadas, muito queridas e fazendo o que precisávamos, por dentro a gente estava muito braba ainda com. Não era nem braba, implicando com o pobre do guia. E nesse dia da subida muito forte, eu e minha amiga, essa que tem diabetes, ele parou para ela e falou: Juliana, eu vou levar a sua mochila nesse primeiro pedaço agora. A gente olhou uma para a outra assim e falou: nossa, o rapaz ainda vai levar a mochila dela. Estava levando a dele, pôs a mochila dela aqui. Ela começou a subir mais leve e a subida ficou muito inclinada. E eu repetia para mim o que o nosso melhor amigo e a nossa melhor amiga tem que repetir em momentos assim. O que que a gente tem que repetir em momentos assim? Então, eu só me repetia, Shiradian, vai no teu ritmo, vai de boa. Nisso, o guia se aproximou e falou para mim: essa subida vai ser muito desafiadora para você. Vai ser dura, mas tu vai conseguir. Tu vai conseguir. Tás me entendendo? Tu vai conseguir. Eu quero que você caminhe. O lento, o que você precisar de lentidão, quero que você vá no teu ritmo, super lento, só não para. Vai o mais lento que você conseguir, mas não para. E o que que ele trouxe ali? Algo que a gente já conversou nas nossas aulas. Ele trouxe um exemplo do Kaizen Coaching, que é o coaching japonês. E o Kaizen Coaching, um dos temas mais importantes do Kaizen Coaching é passos pequenos, mas todos os dias. Passos pequenos, mas todos os dias. Isso é para o resto da nossa vida. Passos pequenos, mas sem parar, sem estagnar, sem entrar na inércia. Passos pequenos, mas todos os dias. Quando ele me falou isso, vai no teu ritmo, vai lento, mas não para, eu me senti mais forte ainda, mais sólida ainda. E começamos a subir aquilo inclinado, inclinado, inclinado. Ele falou, gente, está chegando uma tempestade, nós temos que passar por uma passagem que unia uma montanha a outra antes da tempestade. Eu estou monitorando, mas a gente vai precisar apurar o passo. E eu falei para ele, eu vou dar para ti tudo que eu puder, mas é só isso que eu posso te entregar, tudo que eu puder. E eu continuei com a minha subida. Quando ficou mais íngreme de tudo que faltava ainda, 1h30 subindo, já tinha 2 horas que a gente estava subindo. Ele devolveu a mochila para minha amiga diabética, olhou para mim e falou: me dá a tua mochila. Eu falei: não, não, deixa, me dá a tua mochila. Ele pôs a mochila nas costas, pegou o cara que estava mais fera do grupo, que tinha muita experiência, pôs ele lá na frente. Ele falou: eu vou caminhar com você aqui atrás, tu vai seguir os meus passos. Eu dou um passo, você dá comigo. E esse homem caminhou na minha frente, carregando a mochila dele e a minha, por 1h30, num passo de formiguinha. Eu só ia seguindo os passos dele. Ele falou: só olha para os meus pés e continua subindo. E eu me senti assim, naquele momento, dissolveu qualquer julgamento que eu tinha sobre ele. Me entrou uma imensa gratidão. Foi a passagem, o espaço de mais beleza natural, eram montanhas altíssimas, a gente passou subindo, subindo, tinha vales, o vale estava inteiro florido embaixo. Era uma coisa, o sol estava dando em cima das montanhas, era uma coisa tão, eu senti que eu entrei assim, em outro espaço, a exaustão e a frequência sem parar 1h30 quebrou muita crença em mim. Quando nós nos expomos a situações diferentes, quebram muitas crenças em nós. Eu jamais diria que eu conseguiria uma subida de 2 horas sem parar naquela inclinação e carregando peso.
Depois a gente fez 3 horas e meia, 4 horas. E, e algo mudou, mudou profundo e ocupou espaço dentro de mim. E isso não é porque sou eu, tem algo especial sobre mim. Quando eu falo de mim, eu falo sobre todos nós. Todos nós, quando nós nos expomos a situações diferenciadas, não precisa ser subindo uma montanha, pode ser outras situações do nosso dia a dia, se a gente se abre a ter essa valentia, essa ousadia de, de ser nós mesmos, de sair do conhecido, de chutar o pau da cerca, de entrar em espaços desconhecidos, a gente descobre muito mais sobre nós, inclusive sobre os demais. Então, fui seguindo ele, a gente chegou lá em cima, ele foram 4 horas, ele quando chegou bem em cima, já tinha subida, mas era menos íngreme, ele, agora eu vou te devolver a mochila. Eu, claro, muito obrigado, nossa. Pus a minha mochila, tomei minha água, meti mais um gororó das minhas amigas de carboidrato com não sei o que, carboidrato líquido, e se embora. E foi incrível, assim. Eu lembrei muito da Katie, de quando ela fala: quem é você sem as tuas histórias? É uma frase da Katie que ela usa muito. Quem é você sem as tuas histórias, sem os teus pensamentos, sem a tua autocrítica? Quem é você? Ter essa curiosidade do quem é você naquele momento. E depois a gente começou a descer, tinha mais 850 metros descendo, era mais ampla a descida, eu consegui descer em zigue-zague, que é uma coisa que alivia os joelhos, e foi incrível. Cada dia a gente mais forte. E aí, no dia seguinte, de novo, ele autorizou o casal a vir. Ele falou: olha, a gente não precisa correr, não tem tempestade, venham hoje, para vocês não perderem a caminhada. E foi muito incrível também observar um casal que se encontrou aos 40 anos de idade, que levavam 30 anos de casados. Ele com 78, ela com 71. Os dois se apoiando, ela caminhava infinitamente mais lento que eu. E olhar essa parceria tão bonita e o que, que acontece quando nós nos permitirmos ser nós mesmos. E há um poema do Nelson Mandela que fala que o nosso maior medo não é a nossa sombra, o nosso maior medo é a nossa luz, porque a gente não se sente merecedor de brilhar. E que quando a gente confronta esse medo de expor a nossa luz e a gente se liberta, o que a gente faz é autorizar outras pessoas para que elas se libertem também. Que a partir do teu exemplo de você permitir deixar a tua luz emanar, outras pessoas também permitem. E dentro do nosso grupo apareceu o Fred. E o Fred era um marido, estava o casal de Luxemburgo, ele falava francês, inglês, e ele falou: eu vou caminhar com esse casal que está mais lento atrás. E ele ficou 2 dias caminhando com esse casal mais lento atrás. E eu passei por ele um dia e agradeci. Falei: olha, eu estou tão agradecida que você está caminhando com esse casal. Ele falou: eu tenho um tio de 74 anos. E toda terça-feira eu levo ele para caminhar. E toda terça-feira eu caminho 3 horas com ele no ritmo dele. Eu sou muito acostumado em fazer essa entrega de caminhar no ritmo das outras pessoas. Ele caminhou 5, 6 horas por dia no ritmo desse casal. E eu sinto que acontece isso quando nós estamos juntos e nos permitimos chutar o pau da cerca dos nossos condicionamentos. A gente vai se libertando. O pessoal no grupo, cada dia mais, a gente foi se libertando como grupo. O pessoal caminhava super rápido, principalmente as duas francesas que estavam assim, num gás muito forte. Eu, na minha opinião, exagerado, não é o convite que eu tenho nas minhas caminhadas de ter tanto acelere e não desfrutar do ambiente. Muitas vezes eles caminhavam horas, você está só olhando para o chão, porque é muita pedra, você não vê montanha, não vê céu, não vê a flor, não vê o pássaro, está só ali. E chegou no quinto dia, as mulheres estavam com muitas bolhas no pé. Quando eu cheguei no albergue, olhei para o pé de uma delas e falei: meu Deus do céu, vocês não estão passando vaselina no pé? É a regra like number one do caminho de Santiago. Elas falaram: não, a gente não sabia, a gente está aguentando, mas elas falaram: ah, caminhar é assim mesmo. Ah, é o preço que você paga por caminhar. A gente sempre faz bolha no pé. E aí tem uma outra coisa, que é o que me impede de ter a valentia de ser quem eu sou é quando a gente acha que ser quem nós somos é só através do medo, da dor e do desconforto.
É quando a gente acha que para ser nós mesmos é só através da dor. E essas mulheres estavam aguentando o inimaginável, eu nunca vi um pé com tanta bolha na minha vida. Falei: "Gente, mas a gente precisa passar vaselina", ninguém do meu grupo de Santiago, em nenhum ano, ninguém nunca teve uma bolha. Você vê, às vezes, o pessoal no caminho de Santiago para, com aqueles pés cheios de bolha, eu falo: "Gente". Então a gente começou assim, eu emprestei a vaselina para elas, a gente mostrou que meia a gente usava, que não, que tinha que apertar mais o cadarço quando desce, frouxar o cadarço quando sobe. E aí aconteceu essa sinergia das mulheres desacelerarem. Eu caminhei com uma delas que estava com muita dor no pé, fazendo companhia, a gente começou a conversar mais. Elas falaram que não estavam fazendo xixi, não estavam tomando água porque não queriam acelerar o grupo. Então começou a nos conectarmos através dessa transparência, da vulnerabilidade, do apoio uma das outras, o autorrespeito, né, Naira, exatamente, manter esse autorrespeito. Aham. E foi muito bonito, assim, daí o pessoal que já estava correndo já viu, assim, que não queriam correr, começava a alternar, caminhar com as pessoas de trás. E eu sinto que isso pode ser uma comunidade consciente. Talvez a comunidade que você tem na empresa que você trabalha, talvez na comunidade, no grupo que você está levando terapêutico, com os seus clientes, que essa sinergia de você ser você mesma e você começar a abrir portas que as outras pessoas sejam também, e essa conexão que a gente tem nessa transição, nessa transformação, que é uma coisa que acontecia muito nos cursos com a Byron Katie, nós 200 pessoas numa sala, mais 100 pessoas de staff, e as pessoas se abrindo, se vulnerabilizando cada dia mais, pegando o microfone e abrindo. Quando chegava o quarto dia, tu sentia que tu estava numa enorme família. Uma família sem filtro, uma família de uma honestidade crua, uma família de muita entrega, que eu sinto que é o que acontece nos nossos treinamentos do Sky Mind. A gente chega na sexta-feira, assim, meio sem saber, meio sentindo, no sábado já está se abrindo mais, preenchendo folha de julgamento, sacudindo tudo naquela dinâmica da meditação dinâmica, né? No domingo a gente já está chorando junto, escrevendo carta do perdão, é que quebram todos os sistemas que a gente usa para se proteger do outro, para se esconder do outro, né? Esse módulo 2 que a gente vai fazer em Santa Catarina, na Barra da Ibiraquera, agora em novembro, né? Que eu vou estar indo para o Brasil para guiá-lo, dos dias 13 a 16 de novembro. É um espaço assim também, onde a gente vai tirando todas as máscaras e vai saindo aquela nossa natureza e vai emergindo e dando espaço para que as outras pessoas também entrem assim. E assim a gente seguiu até o final da caminhada, e, e aí eu acho que eu entro nesse. Minha postura muda a postura do outro sem uso de palavras, exatamente, Nair, bem exato, exatamente isso que você escreveu. Essa autorização, quando a gente se liberta, é uma autorização silenciosa para quem está em volta se libertar também. E a gente almoçava todos os dias no meio da caminhada, a gente levava uma comidinha numa Tupperware, sentava no chão, em algum lugar em cima da montanha, entre o céu e a terra, passava um pão para todo mundo, ia cortando e passando pão e queijo, e a gente sentando naquela simplicidade, assim. E muitas vezes na nossa vida, quando as pessoas vêm trabalhar a ansiedade no curso ou em consulta comigo, muito da ansiedade falava muito desse acelere, dessa correria, desses compromissos. E o sentar nesse chão, nessa simplicidade, e olhar em volta comendo um sanduíche, olhando o topo de uma montanha, como você também pode pegar o seu lanche e comer na praça da sua cidade, olhando as pessoas passarem. É uma meditação de contemplação tão incrível você sentar em um lugar público e ver as pessoas passarem e estar tomando um chá, um café, uma coisa, só estar em silêncio, como aquela piada que diz: gente, eu vi uma pessoa sentada numa praça, tomando um café, olhando em volta, sem estar no celular, sem estar fumando, sem estar nada, parecia um psicopata. As pessoas estão acostumadas que as pessoas têm que estar no celular ou fazendo alguma coisa, fica alguém olhando em volta assim, parece que já é estranho. Mas aconteceu isso com a gente, nos lugares mais altos tinha outras pessoas subindo também. De repente você estava sentado, escutava alguém falando alemão por ali, o outro francês, o outro italiano, o outro inglês, o outro coreano. E essa sensação de novo desse pertencermos a um mundo tão diverso, né?
Então, te deixar esse convite também de tu te permitir ter esses momentos de contemplação em lugares públicos, na fila do supermercado, eu faço muito esse exercício, fila do supermercado, fila do banco, um trânsito que está fechado, correr, de permitir os teus olhos correrem e passarem e olharem os detalhes das coisas que estão ao redor. Baixa a ansiedade, te acalma a mente, te aterriza no momento presente. Então, cada dia foram dias mais assim. Aí a gente vai criando uma rotina também, chega no albergue, toma banho, eu jogava água gelada nas pernas todos os dias, até as pernas ficarem assim, que eu não conseguia nem sentir as pernas, tomava meu banho quentinho no final, água bem gelada nas coxas, no joelho, para poder dar esse apoio para as pernas, para desinflamar e tudo mais. E nós jantávamos todos juntos, então foi criando aquela sinergia do grupo, celebrando cada vez cada chegada. Até o último dia a gente já estava assim super amigo, a gente caminhava com diferentes pessoas do grupo, as pessoas já começaram a se abrir e falar das suas coisas pessoais. Eu senti muito como dentro do seminário. A gente começa meio reservado, daí vai abrindo mais e mais, e quando vê tá compartilhando coisas pessoais que você nunca compartilhou para ninguém, mas está ali com a tua dupla de seminário, abrindo teu coração, te permitindo expressar, às vezes falando coisas como por primeira vez para alguém. Então foi bonito observar que isso acontece em diferentes situações do mundo, né? Eu me senti muito, muito dentro do seminário. E nessa tua reflexão, das tuas anotações que você está fazendo com as perguntas reflexivas, eu deixo outra pergunta que é: aonde é que eu estou postergando ser quem eu sou? Aonde é que eu estou postergando ser quem eu sou? E esse momento vem muito quando eu já sei, mas eu não faço. Onde é que eu estou postergando ser quem eu sou? Ah, eu já sei que eu posso. Eu estou querendo tomar uma certificação nova disso aqui, não vou atrás, estou postergando. Ah, eu estou postergando tomar uma sessão de terapia com essa temática. Ou estou postergando fazer um exercício físico muito específico para o meu corpo que é necessário. Então, onde é que eu estou postergando ser quem eu realmente sou? Ah, eu estou postergando sair para dançar porque eu tenho vergonha de dançar. Eu comecei as aulas de dança terapia aqui na cidade que eu moro, na Carolina do Norte, porque a aula parecia como dança terapia, a gente era um tabu. No Brasil, as aulas lotadas, a gente rachando de dançar, e aqui, uma cidade do interior, foi tremendo tabu. A gente teve que mudar o nome da aula para meditação em movimento. Onde é que eu estou postergando me expor a minha arte, sacudir esse corpo? E essas perguntas eu te convido que não seja uma pergunta de crítica, como uma pergunta que você se direcione com você de uma maneira autoritária. Onde é que eu estou postergando? Ai, não, eu que também não presto para nada, fico postergando. Não, todos nós postergamos alguma coisa. Mas é ter essa curiosidade. Substituir a culpabilidade e a autoexigência por curiosidade. Vocês sabem que eu adoro essa palavra. Onde é que eu estou postergando? Ah, que interessante ver que eu estou postergando aqui. Olha só, que interessante. Quando eu não estou tendo aquela conversa desconfortável com alguém, ai, tem que ter essa conversa que é um pouco desconfortável, estou postergando. Onde é que eu estou postergando ser quem eu sou? E vou fechar com uma outra reflexão para você também levar para o resto da vida, que é aonde é que eu percebo que eu consigo ser quem eu sou, que eu já dominei, onde são as áreas que eu já dominei. Onde é que eu percebo que eu já conquistei ser quem eu sou? E eu adoraria que nesse ponto você escrevesse alguns exemplos ali no nosso chat. Onde é que você sente que você já conquistou ser quem você é? E para mim, nessa situação específica, nessa experiência específica que eu vivenciei,
eu senti que quando eu parei, como a gente tinha tempo, né, para pensar, para refletir, quando eu me dei conta do programa que eu estava seguindo, o programa da obediência, o programa de pôr minhas necessidades de lado, o programa de passar por cima de mim mesma para seguir ritmos de outras pessoas, o programa de não pedir apoio, eu comecei a me policiar, entender que era uma lição muito importante e ser cada vez mais congruente com essa pergunta: o que é que você quer? Então eu me sentia muito vitoriosa em ser quem eu sou quando eu dizia para ele: eu vou ir no meu ritmo, não te preocupa, não vai chover, né? Você já mostrou, é segura. Eu já caminhei várias vezes, eu não tenho medo. Eu sei que é a tua responsabilidade, mas eu vou no meu ritmo, eu vou para trás. Ou quando eu me preocupava com as meninas que estavam com as bolhas, que é uma coisa muito natural minha, ou ter a valentia de ser quem eu sou quando a gente trocou de duplas nos quartos, e a minha tendência é sempre dar a melhor cama, oferecer o melhor, ficar no desconforto, dizer que sim para tudo, para os demais. Esse espírito terapêutico, né, de olhar sempre para o outro como um cliente e no momento fora de consulta, não validar as minhas necessidades. E teve como a minha amiga faltou vários dias, eu acabei ficando de dupla com a irmã dela e a minha dupla ficava sozinha no quarto. Então faziam 4 dias que ela estava dormindo sozinha no quarto, que era um luxo, né? A gente estava todo mundo compartilhando o quarto. Então, na única noite que nós fomos dormir sozinha, que a minha amiga voltou a caminhar, a gente chegou no quarto, tinha uma cama perto da janela e outra cama mais para dentro. E eu, claro, no meu programa de sempre, né? Falei, ai, que cama você gostaria de dormir? E ela falou, ah, eu gostaria muito de dormir naquela perto da janela que vê a paisagem bem bonita, mas eu tô tudo bem, eu posso dormir em qualquer lugar. E meu primeiro impulso interno foi, ah, não, claro, dorme lá você na cama perto da janela. Mas depois veio uma voz e falou, o que que você quer, Sherajan? E eu escutei essa voz muito pura, sem um apego, sem nada, era só uma pureza. E a voz me disse: eu quero dormir na cama perto da janela. E eu olhei para ela e falei: eu gostaria de dormir na cama perto da janela. E ela ficou um pouco assim, mas eu me senti com uma alegria tão grande de ter a valentia de sair do meu padrão, que é o ceder sempre, o servir sempre, me pôr de lado, numa situação que era muito simbólica, em alguém que já estava dormindo sozinha 4 dias, escolhendo o lugar que ela queria, né? Também isso foi importante observar. E como pequenas coisas do nosso dia a dia, gente, a gente acha que são momentos bobos, mas não são. São momentos aonde você sente, uau, aqui eu tô tendo a valentia de ser eu mesma. Quando alguém te pede uma coisa que você não está querendo realmente fazer e você tem essa habilidade de dizer que não, está tendo a valentia de ser você, ainda que a pessoa não goste, seja em um ambiente muito íntimo, como talvez a sexualidade com um companheiro e uma companheira, e você ter a valentia de dizer o que te gosta, o que, que você está gostando, o que, que não, sair da timidez, sair do mecânico, seja numa grande amiga pedir um dinheiro emprestado para você e você saber que ela não vai te pagar e você não está querendo emprestar e você dizer esse não com muita honestidade, ter a valentia de assumir um compromisso laboral novo. Então, olhar assim, aonde é que você sente que você já conquistou esses espaços. Eu tive a valentia uma vez de não subir num voo, estava muito desconfortável com aquele voo. A gente estava chegando, isso foi em março, de 2 voos longos e faltava um pedacinho que era ou em 1 hora e meia de carro ou 30 minutos de voo. E estava vindo uma tempestade aqui para North Carolina e eu parei, estava um grupo no avião, a gente estava vindo um congresso, eu falei, gente, por que que eu vou me expor a isso? Em vez de pegar o carro 1 hora e meia, eu vou subir meia hora num voo, passar por uma tempestade, passar por turbulência, para que eu me expor a isso? E eu me senti muito valente, olhei para o grupo e falei, gente, boa viagem, eu estou descendo desse voo aqui, eu vou pegar um táxi, vou para minha casa de carro. Meu marido não estava entendendo nada, ele falou, amor, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, acabei de sentir que eu não quero ir no voo, vocês acreditam? Eu não vou subir nesse voo. A gente estava fazendo a conexão, falei, ó,
Tchau, vejo vocês em casa, amor, pega a minha mala, eu tô indo embora. Nisso, um casal falou: Olha, nós compramos o nosso voo só até aqui. E a gente está indo para a mesma cidade, se tu quiser vir de carona com a gente. Falei, ainda por cima, não paguei um táxi de 1h30, caríssimo. Então, nesses momentos que a gente sente que dá um passo, nesses exemplos mais simples que eu dei, ou em exemplos mais rebuscados da sua vida, onde você se atreve. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz: cada vez que você dá um passo em direção a você, Deus dá um passo em direção a você. Cada vez que você dá um passo em direção a você, a vida dá um passo em direção a você. Esse autorrespeito, né, Nair? Você trouxe aqui esse autorrespeito contigo, ele ecoa. E eu acho que Deus nos criou nessa forma tão pura, tão natural, tão honesta, que ter a valentia de sermos nós mesmos é honrar o que há de mais sagrado nesse mundo, que é o que nos trouxe aqui. O poeta Rumi fala algo muito lindo, que eu acho profundo demais. Ele fala: para você que me trouxe aqui, lembre-se que você vai me levar de volta para casa. E essa entrega tão profunda, honesta, de nos entregarmos à vida com essa profundidade. A vida no dia a dia, ela não nos pede profundidade, a correria, as distrações, a inércia, nada disso nos pede profundidade. A gente tem que ter essa presença muito grande para escutar a alma pedindo, a alma sempre está pedindo profundidade, a alma está pedindo sempre verdade, honestidade, chutar o pau da cerca. Lembra de nós no nosso seminário, chutando o pau da cerca, chutando o pau da cerca. Eu senti que essa experiência dos 7 dias foi uma experiência de chutar muito o pau da cerca, paus que eu nem conhecia ainda, que eu acho que é um grande presente para todos nós, quando a vida nos apresenta paus de cerca que a gente nem conhece ainda. Quando você vê, uau, olha esse pau de cerca que eu preciso dar um chute bem dado agora, né? Aqui a Regina, olha, o que que eu já conquistei? Não me importar em grande parte das vezes, excelente vitória com o que os outros pensam. Nossa, a gente já está cada vez mais entrando nesse espaço de realmente não se deixar abalar pela opinião alheia, reduzir a ansiedade, tremenda vitória, acreditar que tem o suficiente na maioria das vezes, tremenda vitória. Tem esse livro da Byron Katie que fala as crenças sobre o trabalho, o dinheiro, né? Work and money. E uma das coisas que ela fala é como ter essa certeza que na vida você, nesse exato momento, nas 8h22 do Brasil, nas 20h22 do Brasil, nesse exato momento, você tem a quantidade de dinheiro suficiente para o que você precisa nesse exato momento. Nesse exato momento, você tem o dinheiro suficiente para o que você precisa. Nesse exato momento. Então, muito bonita essa frase tua, querida, acreditar que tem o suficiente na maioria das vezes. Muito, é uma conquista muito grande. Soltar o controle e o julgamento em 60% das vezes, muito maduro isso que tu escreveu também, porque é saber que, poxa, estou soltando o controle e o julgamento em 60% das vezes. Já observo que na maior parte das vezes minha necessidade de controle e julgamento diminuiu e reconheço que tem um 40 porque eu sou um ser humano. E todos nós vamos ter uma porcentagem de estar cuidando do nosso julgamento e do nosso controle. Para o meu guia foi muito interessante que depois desse episódio dele carregar minha mochila, eu senti uma compaixão profunda, porque quando ele falou a gente vai ter que correr para evitar a tempestade, eu que guio grupos em hotéis, guio grupos em jornadas, né? Já levei grupos para a Índia junto com o Condor, né? Líder de grupo. Lidero grupos no Caminho de Santiago, tem uma responsabilidade absurda no grupo, ainda que eu treino o grupo para cada um ter a sua autonomia, ser responsável por si, né? Para a gente não andar na codependência. Mas você tem uma responsabilidade. Eu pensei, meu Deus, esse homem 1.000 metros de altura, 1.500 metros de altura, com 12 pessoas, o único guia, lugar que não pegava nem celular, uma tempestade vindo, e me deu uma grande compaixão por ele, senti um grande respeito, entendendo que ele quer apressar para sair daquela pressão dele de estar com o grupo no meio do nada. Ele chegava no hotel, ele era outra pessoa, ele relaxava, já chegou, gente, o quarto. Eu falava, nossa, a tensão que esse ser humano está vivendo e a escolha de dedicar você caminhar, ele já tinha passado aquela montanha 1.200 vezes,
ter a paciência de responder pergunta de todo mundo, como uma pessoa casada, com filho. Então, esse soltar o julgamento em 60% das vezes, o alívio que dá quando a gente solta o julgamento frente a outra pessoa, né? Então, esse reconhecimento dessa lista que você está escrevendo no seu papel, com esse momento agora de reflexão, dos momentos onde você sente que você já manifesta, já conquistou essa valentia de ser você mesmo, já conquistou essa valentia de ser você mesmo. Tem uma participante desse grupo que é uma grande amiga, que ela é muito autêntica, ela é muito, ela é muito autêntica, gente, mas assim, é muito. Ela tem tal domínio sobre a certeza dela ser ela, ela tem ela traz as necessidades delas como algo tão, ela tem diabetes, então ela aprendeu muito de expressar suas necessidades, que eu lembro que no caminho de Santiago, a gente estava passando um lugar, ela precisava fazer xixi, e não tinha um mato, uma árvore, uma coisa, era um asfalto, um descampado, assim, totalmente exposto. Ela baixava as calças e fazia xixi ali mesmo. Eu dizia, Juliana, pelo amor de Deus, ela falou, amiga, eu não tenho mais isso. Eu estou no meio de um caminho, são quilômetros, eu não posso, infecção urinária, eu preciso. E quem não gostou, que olhe para o outro lado. E eu pensava, gente, que interessante essa habilidade, num exemplo simples, mas de nós termos a valentia de respeitar a nossa. Às vezes as pessoas chegam com um nível de ansiedade grande nas consultas e vêm de um espaço laboral. E uma das perguntas que eu faço na terapia, quando a pessoa está muito conflitada com a empresa, eu pergunto qual foi o compromisso que você assumiu no teu contrato com a carga laboral que você exerce. Ah, o meu contrato fala, por exemplo, de segunda a sexta, de 8 às 5, sei lá. E que horas você sai? Eu saio às 8 da noite, saio às 9. Está no teu contrato isso? Não. Ah, mas você educou a pessoa que te contratou que você é a pessoa que fica até às 10. Você educou o teu chefe que você vai ficar fim de semana. Você educou. Então, esse espaço onde a gente não entra em contato com as nossas necessidades, educa o outro sobre você pode esticar a corda até arrebentar comigo, e não perdi totalmente a presença para ter a valentia de dizer: olha, eu vou me organizar para eu trabalhar até às 6 e cumprir com a coisa, e às 6 eu estou clocking out. Então, são diferentes áreas da nossa vida que eu queria deixar esse convite aqui para você olhar, se perguntar, olhar para essas perguntas reflexivas, tomar o seu tempo para respondê-las, relê-las em um outro momento de reflexão, ficar atento que a sua mente agora vai estar ligada nessa temática nos seus próximos dias, próximas semanas, nas oportunidades que a vida vai te dar de você ser você mesma. E nessa prática de você ter a valentia de poder ser você sem ter que agredir o outro. Poder sem você, ser você sem ter que confrontar, nem faltar com respeito, nem eu sou assim mesma, é essa quem eu sou, mas ter essa elegância comportamental de você poder ser você mesma dentro de um contexto onde não há uma falta de respeito, onde há um reeducar do outro sobre quem você é, um reeducar o outro dos teus limites, um reeducar o outro da tua disponibilidade, da tua abertura em ceder, né? Então, assim, muito, muito importante. E, bom, queria fechar a noite de hoje trazendo, assim, essa presença de saber que a gente está nessa contagem regressiva tão bonita que é a vida, né? Relembrar que nós somos os únicos animais nesse planeta que sabemos que vamos morrer em algum momento. E que essa consciência é tão valiosa para ajudar a gente a não postergar o impostergável, que é usar essa quantidade de tempo que nós temos aqui para sermos é, um, essa expressão de vida em nosso maior potencial. A gente tem algumas décadas já caminhando por aqui, né, nesse nosso grupo dessa idade que são décadas de experiência de vida. Você já sabe muito dos paus da cerca que estão rígidos aí, que não querem sair do lugar, dos paus da cerca que você chuta todos os dias e daqueles que você chutou que você nem viu onde é que a tábua foi parar. E o meu convite para você, com muito amor, é: não pare de crescer. Não pare de crescer.
Não desista de você. Não entre na inércia. Se dê conta da distração, se dê conta da inércia, se dê conta da importância que é, da valiosidade que você tem de desenvolver tudo aquilo que você quer. Não desista, não desista de crescer. E se permita cada vez mais te dar oportunidades para você seguir cavando dentro de você, seguir te dando esse espaço de crescimento. Então, deixo aberto aqui o espaço se você quiser partilhar alguma coisa sobre os insights que você teve hoje, sobre os teus momentos de valentia, sobre alguma pergunta que você queira trazer, te deixando assim impregnado, impregnada dessa energia, dessas montanhas que eu aprendi a amar com, com muito carinho, que são as montanhas da nossa vida, com essa contagem regressiva que tá de nós nos vermos presencialmente de novo. Tô gostando, hein, disso aí, eu tô gostando, eu tô vendo e tô gostando, hein? Gisele. E, e agradecer, desculpe, chuva com luz estável, eu sei, você tá na fazenda, né? Acontece. É, e agradecer a tua presença aqui, porque já há um mestre que diz muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? E a distração do dia a dia nos traz muito isso. Para nós dedicarmos um tempo para nós mesmos, precisamos passar por cima de várias distrações, de várias inércias. Então, quando a gente tem esse nosso momento, uma vez por mês, falando sobre temáticas profundas, escrevendo, refletindo, eu acho que é de uma valiosidade ímpar. Passou muito rápido, né, Glauco? Realmente, vai passando rápido. E, então, deixa esses últimos minutos, se alguém quer trazer alguma colocação, pode levantar a mão, que eu abro o seu microfone, ou se está todo mundo muito inspirado com toda essa informação, digerindo tudo, também o silêncio tá ok. Ah, que bom, Glauco, pode abrir o seu microfone. Deixa eu ver onde é que você está. Você tem vontade de desistir? O que você fez? Como você se concentrou para não desistir, né? Porque você poderia voltar, né? Pô, impossível para mim. O que você, como é que você elaborou isso, né? O A não forma que é ótima pergunta, Glauco, ótima pergunta. Teve um momento que eu pensei em desistir, porque eu estava com muita dor. E uma das minhas, que eu aceito e vejo com carinho já, que é um ponto meu que eu entrei muito com o autoconhecimento, é que eu sei que com dor física eu fico muito confusa do que eu realmente quero. A dor física é algo que realmente me pega muito. Eu lembro da minha avó, visitar a minha avó materna, a avó Nita, e ela tinha as articulações do dedo muito inchadas, e ela nunca reclamou de dor. E a gente sabia que ela estava com dor porque ela começava a fazer uma massaginha assim e tal, mas ela nunca reclamou de dor. E depois que eu comecei a sentir dor no corpo na minha vida com os tratamentos, eu falava, nossa, como é incrível essa minha avó que tinha muita dor e não. A dor física mexe muito comigo. Então, nesse primeiro dia que eu não conseguia dar um passo mais, eu não sabia se eu tinha lesionado o joelho, se era uma coisa que eu realmente tinha que parar, se era uma coisa que se eu continuasse a romper um ligamento, alguma coisa. Eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir por autocuidado. E eu precisei pôr muito na balança o que que era esse autocuidado, e o que que era me proteger de arrebentar a corda, como eu já tinha feito no passado, e o que que era eu desistir por medo. Então, o que eu fiz foi me dar mais tempo para eu tomar a decisão. O primeiro dia que a dor era muito insuportável, eu falei para mim, com dor, você sabe, Chiradiano, você se conhece, você não consegue tomar uma decisão muito acertada. Vamos esperar até amanhã e amanhã você vê o que que você está sentindo. E eu me repetia a seguinte frase: aqui e agora, vamos cuidar só do aqui e agora. Aqui e agora nós vamos, eu escrevi para o meu marido que é médico, ele falou, eu não acho que é uma lesão, porque isso, porque aquilo.
Eu falava só aqui e agora, eu vou comer bem, eu vou levantar as pernas, vou conversar com os meus joelhos, vou pedir perdão, fiz todas as técnicas imagináveis. Então, respondendo a tua pergunta, acho que primeiro eu me permiti mais espaço de tempo para tomar a decisão, não tomei uma decisão abrupta. Eu pedi a opinião de outras pessoas, eu fiz muito autocuidado, eu não entrei na vítima, não me condenei, eu estava só enfocada na solução. Fui numa farmácia, achei uma pomada de ibuprofeno, que também é anti-inflamatório, dele ibuprofeno, comecei a tomar ibuprofeno, massagem de ibuprofeno, eu fiz muitas coisas. E eu fui sentindo que o meu corpo foi dando a resposta. Quando o meu corpo foi dando essa resposta positiva, eu senti que era um sinal muito claro que eu deveria continuar. E eu sou uma pessoa que acredita muito nos sinais. Quem já tomou o módulo 4 comigo, na época do Free Mind, sabe que eu dava uma aula só sobre os sinais, saber perceber os sinais, seguir os sinais e entender essa conversa com o sagrado, que é quando a vida te manda sinais muito claros, né? A vida, o que é sagrado. Então, esse foi um outro ponto. Eu observei que sinais me diziam para eu continuar. E nesse terceiro dia que eu já estava me sentindo melhor, existia esse risco de eu estar subindo ou descendo e alguma coisa ficar muito ruim, eu não. E eu senti assim uma confiança muito grande em mim, que foi uma confiança que eu senti no momento da minha vida quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, eu senti dentro de mim que eu não estava pronta para me exigir uma autocura. Eu tinha acompanhado clientes minhas que já tinham se curado, tinha visto histórias incríveis, acredito na possibilidade de uma autocura, mas eu tive a maturidade suficiente para perceber que eu já estava abaixo muita pressão e que eu não queria me pressionar num momento de vulnerabilidade para mais em cima da responsabilidade de me autocurar, num momento tão atípico da minha vida. E com o passar do tempo do tratamento, eu fui começando a me sentir uma coisa interna. É isso que nós conversamos nos nossos seminários, de criar essa relação tão íntima com você, que você se sente de dentro para fora tão apoiada e tão firme, que você sabe onde é que você pode se arriscar ou não. E isso foi um ponto muito importante no meu tratamento. Quando eu comecei a tomar as rédeas do meu tratamento no terceiro ano, eu comecei a ter estrutura para olhar para os médicos, para os oncólogos e dizer: eu não quero mais essa medicação, eu não quero mais essa outra medicação, e ir soltando com responsabilidade e substituindo as medicações por mais exercício físico, por mais alimentação regrada. E essa semana eu tive uma notícia incrível. A minha médica daqui dos Estados Unidos falou que a minha osteosporose não era reversível, que não havia uma maneira de eu reverter. E eu estou trabalhando muito duro nos últimos 2 anos, fazendo exercício, alimentação e tudo. E na Espanha agora já saiu o primeiro exame onde já reverteu para osteopenia. E eu senti essa certeza, eu tinha certeza que eu ia conseguir reverter a sua osteoporose. É algo interno que eu sinto e que todos nós podemos desenvolver essa sensação interna quando você tem essa certeza que você dá conta. Eu acho que isso é muito resultado de trabalho interno de todos nós. E aí aconteceu isso, Glauco, nesse terceiro dia eu chequei comigo, né? Como diz a Katie, have you asked yourself? Você já perguntou a você mesma? Eu perguntei e eu senti, eu tenho estrutura para bancar esse dia novo. E se acontecer alguma coisa, eu tenho estrutura para bancar acontecer essa coisa. Eu senti muito forte mesmo. E aí, depois disso, eu já não senti mais vontade, não veio mais o pensamento de pensar em desistir. Né? Acho que o pensamento de não desistir, que de avançar, faz com que o corpo todo funcione de uma forma, né, que você até se cure mais rápido, se prepare mais rápido. É, Né? todos nós já vimos experiências de pessoas em casos extremos, né, de sobrevivência, que caminharam Isso. quilômetros inimagináveis, que levantaram pesos inimagináveis, né? A gente sabe que existe essa potência. Ativá-la em nós depende muito, de novo, do que a gente comenta nos cursos, né? Dessa intimidade conosco. A partir dessa intimidade conosco, vem a intimidade com tudo. É a intimidade das nossas relações, é a intimidade de enfrentar os desafios. Então, foi bem por aí, foi sentir internamente, E, primeiro de tudo, né, gente, os 4 passos. Me dei tempo para esperar a resposta vir, para me recuperar,
Me perguntei, passo dois, o que que eu realmente queria. Logo pedi por sinais, os sinais estavam muito claros, meu corpo estava respondendo. E o quarto, eu senti essa certeza interna que eu tinha estrutura para bancar qualquer coisa. Porque estrutura, né, muitas vezes a gente comenta nas nossas orações, não peçamos que as coisas não aconteçam conosco. Ai, Deus, por favor, não permita que nada aconteça comigo. Eu sugiro que as nossas orações sejam, por favor, me dá estrutura para eu bancar o que vier. Por favor, me Isso. dá estrutura para eu bancar o que vier. Então, eu senti é, essa estrutura na tomada dessa decisão e foi muito acertado, foi muito bom mesmo. Parabéns. E o corpo fala, bora salto. Corpo muito sábio, gente. No caminho de Santiago, agora eu tenho uma família que eu estou guiando de longe, né? Eu organizo tudo e eles vão sozinhos, fazendo o caminho de Santiago nesse momento. E uma das coisas que eu falei para eles nos primeiros dias foi: gente, os primeiros 4 dias dói tudo, não importa o tanto que você se preparou, dói tudo, mas é normal. No quinto dia surge uma força em você, uma força. O corpo, a gente não leva o corpo nesse limite no dia a dia, caminhar 20, 25 quilômetros diário, né? Você, claro, vai se preparar antes. E aí elas postaram ontem elas postaram bem que a Shirajan avisou que no quinto dia entra uma potência dentro de nós. Fizeram um videozinho fazendo agachamento no meio do caminho de Santiago, postaram no Instagram, eu repostei. E é isso, o corpo também vai respondendo a esse estímulo, né? De novo, tem muitas estudos e evidências científicas de rejuvenescimento cerebral através da meditação, de pessoas que têm a idade, o cérebro está 7 anos mais novo porque está meditando há muito tempo. Mas é a gente ter a ousadia, a valentia de sermos nós mesmos, de tirar o condicionamento das preguiças e das inércias e das coisas instaladas para explorar esse novo campo, que é levar o corpo em dia. Eu voltei com muita mais vontade de malhar, fiz a consulta com a nutricionista, peguei, estou pegando o peso mais forte, porque eu senti a potência que essa caminhada no montanha me deu. Tenho muita vontade de fazer o que for para desenvolver o triplo de massa muscular. Sinto que meu corpo reagiu muito, estou muito motivada com isso. Mas é isso, né? Essa sabedoria que foi, é uma experiência que não é teórica. Por isso que eu sinto que os eventos presenciais que nós fazemos são tão importantes. Porque são eventos onde a gente está vivendo na pele, na carne, não tem por onde escapar, não tem uma teoria que invalide, seja um evento que você esteja como participante ou como staff, é algo que te preenche muito, que não te deixa dúvida. E aí, quando você tem essa experiência que atravessa o corpo, é a mente, é o coração, é o corpo, é o sensorial, ficam evidências muito fortes em ti. E aí sim tem força para dar, para ir mais, mais e mais, né? Seja no que for. Eu percebo muito isso quando eu estou nadando. Eu começo a nadar bem devagar. Aí quando você pega o ritmo, né, depois de uns 5, 10 minutos, que o corpo aquece, aí você fica ali, se deixar, 40, 50 minutos, 1 hora. É uma coisa que o Guia falou que foi muito legal que a gente vê no caminho de Santiago. Quando estava subindo, ele falou: Shirajan, quanto tempo você sente que você leva para esquentar o corpo? Em 5, 10 minutos? Eu falei: ai, que pergunta mais interessante e que pergunta para o resto da nossa vida. Quanto tempo a gente leva para esquentar o corpo? Quanto tempo a gente leva para esquentar a nossa motivação? Quanto tempo a gente leva para esquentar a nossa determinação? Quanto tempo a gente leva para esquentar a nossa motivação? É muito interessante responder essa pergunta. Falei para ele, nossa, eu não sei, eu acho que uns 5, 10 minutos. E quando a gente começou a subir, eu falei, eu senti que eram 20 minutos, que eu precisava estar ali. Nossa, parecia que eu não ia dar conta. Pão, de repente passava 20 minutos e o corpo fazia uau! Que incrível a habilidade desse corpo. Eu estou apaixonada com o corpo, mais e mais. Como ele tem a habilidade de se recuperar de doença, de osso fortalecer, de a gente passar por desafios fortes, né, Márcia? Acidente automobilístico, né, como você teve recentemente, e tá aí nessa potência tua, se regenerando, se fortalecendo, é incrível. Mas a gente só vai conhecer essa habilidade profunda do corpo passando por coisas com o corpo, não é na teoria, não é na teoria. A gente só vai passar pelas profundidades das nossas emoções passando por relações, sentindo dor, sabendo lidar com isso.
a nossa mente também, né? Passar pela profundidade da mente, passando pelas ansiedades, pelos burnouts. Não precisa ser só dessa maneira, mas na maior parte das vezes é a maneira que a gente está dando conta de, é o que a gente está manifestando como experiência, né? Como a gente não está morando numa comunidade espiritual, onde existe uma prática espiritual que todo dia vai aumentando a intensidade, te permite ter esses insights mais profundos, a gente vai aprender através das experiências do dia a dia, né? Obrigado. Muito obrigado pelas colocações e pela pergunta, Glau. Alguém mais tem alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Todo mundo bem? Oi, Oi. Ei, tudo Gi! bem? Eu queria comentar como você fala dos sinais, das coincidências, que eu estava falando ontem sobre essa questão, em outros termos, né? Mas que de ter medo de dar certo, né? Que às vezes dá medo de dar certo. Você estava falando sobre o medo da luz. É. E aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Você falar disso. E esses dias eu estava fazendo uma live. E aí eu tava convidada de uma pessoa e a live bombou lá. Não sei o que eles fizeram, tinha 200 pessoas. Bombou do meu ponto de vista, né? 200 pessoas na live. E elas foram incentivando para comprar o livro, para marcar uma consulta comigo, e eu fiquei com isso. E se essas pessoas agendarem? E se elas me procurarem? E se der certo, né? E isso me trouxe uma certa angústia, né? E você veio trazer isso. Então eu acho que esse é o lugar que eu ainda não consigo ser eu mesma nesse lugar da expansão do dar certo. Eu ainda estou caminhando nessa direção. Eu queria compartilhar com você. Nossa, muito bonito, Gi. É muito bonito a gente se dar conta disso, do medo da nossa luz. É muito bonito mesmo, porque a vida é tão interessante, principalmente você que está no caminho de autoconhecimento, está sempre investindo em você, está sempre estudando, está sempre. Tu tem já esse músculo muito fortalecido, a vida vai te trazer muito dessas oportunidades maiores, né? Você dá um passo na tua direção, a vida dá outro. Quanto mais tu te expõe, mais a vida vai trazendo, né? É uma matemática muito legal. E é bonito olhar para isso, porque a única maneira de perder esse medo de dar certo é se jogando de peito aberto. É receber aquela enxurrada de consultas marcando, as pessoas comprando, é tremer. Tem uma frase tão bonita, eu não lembro agora de qual filósofo, mas ela é muito bonita. Não sei se pode ser do Osho, ou pode ser inclusive do Thich Nhat Hanh, realmente não sei, mas ele fala: todo rio antes de entrar no mar, ele treme, porque ele sabe que a hora que ele entrar no mar, ele vai desaparecer. Então eu sinto que é natural essa tremedeira que dá frente a algo grande, porque dá essa sensação da nossa identidade que a gente construiu, que ela vai se arrebentar em mil pedaços, porque a nossa identidade é sempre tão mais limitada que o nosso potencial, né? Então, quando vem um espelho tão grande mostrando a nossa grandeza, algo treme dentro de nós e desaba, porque é essa aceitação de perceber a grandiosidade do nosso talento, do nosso coração, da nossa intenção. Então, achei muito bonito, 200 pessoas numa live, é sim bombar, principalmente que são pessoas reais, né? Não é as maracutaias que a gente vê por aí, e cada um com a sua história, mas é muito bonito que as pessoas sugiram de tomar consulta, porque eu sinto nas pessoas que se dedicam a produzir eventos de autoconhecimento, a fazer lives, poxa, é uma coisa que depois cansa, desgasta e tal, mas você está lutando contra uma máquina muito grande, que é a máquina da inércia, a máquina do consumo compulsivo, é a marca da exigência da estética, é a marca da superficialidade, das coisas que não precisamos. E essa máquina precisa de todos nós lá dando a cara, aparecendo, dando uma aula, fazendo um encontro, falando para o pessoal: marquem a consulta com ela, comprem o livro dela, que aliás é um livro fantástico. Vou pedir até para você trazer, Gi, lá para Santa Catarina, quando a gente estiver no evento, traz de novo os teus livros para oferecer.
Eu estou lendo ele, estou amando, é um livro sobre ansiedade, vocês vão amar, gente, o livro da Gisele é fantástico. Então, claro, precisa, porque se a gente não compra o livro, não compra a consulta, talvez a gente vai comprar a 20ª calça, vai querer trocar 3 celulares, mas quando a gente está triste, ansioso, não tem celular que resolva aquilo. Não, tem que vir de dentro, tem que ter estrutura. Quando alguém que a gente ama falece, não tem o celular que dê conta daquele luto, daquela dor. Então a gente precisa estar lá fora dizendo para as pessoas: tem um curso muito legal que eu estou indo, vamos embora, vamos fazer o curso, vamos ler o livro, vamos marcar consulta, vamos matricular naquela academia, vamos fazer a corrida, vamos fazer uma caminhada no bosque. Porque se a gente não faz isso primeiro para nós e não faz isso para outras pessoas, e inclusive recomendar para outras pessoas, chamar amigos para fazer experiências que vocês fizeram, que foi, é a nossa, é como a gente forma a nossa estrutura, né, Silvia? Exatamente. Silvia é minha mãe. Beijos, mãe. É como a gente forma a nossa estrutura. Então, eu sinto que essa é a nossa parte quando a gente olha para o mundo e vê tanta guerra, tanta coisa que dá uma sensação de impotência. Eu te falo, essa é a nossa guerra. É aparecer online. Se eu pudesse, gente, eu deletava aquele Instagram, não queria nem saber. Mas eu sei que a maneira de chegar no público é a nossa aula, é o Instagram, é a postagem, é a aula do Zoom, é o fazer aula gratuita disso, porque é a nossa maneira de a gente interagir e é a nossa maneira de atuar nas coisas que a gente se sente impotente no mundo. Gisele, você já viu o poema inteiro desse da luz? Não, eu nem Ah, conhecia, na verdade. eu vou te mandar, você vai amar. Vou colocar lá nos nossos grupos, então, vou colocar em todos os Legal. grupos. Gostou, né, Nair? Ah, você vai amar, Gi. É Eu até não conhecia, não. eu vou te sugerir para você escrever com a tua letra e deixar no local visível, porque eu sinto que a vida está te trazendo muito dessa oportunidade. E esse poema, é um grande companheiro, um grande amigo para a gente ter próximo. Então, para todas nós aí que sentem que dá uma tremida quando você sente que vai expandir, deixa esse poema muito presente para você, tá? Porque realmente é um grande companheiro esse poema. Gente, puxa, que felicidade, agradeço muito a companhia de vocês. Eu, por mim, fico aqui mais 3 horas, gosto muito disso. Se alguém mais quiser compartilhar, pode levantar a mão, mas em respeito ao horário. Ai, Nair, por favor, venha para a gente fechar aqui. Bem rapidinho. Eu também queria compartilhar minha experiência que eu fui convidada para fazer um ciclo de palestras numa empresa e começou hoje. Ontem eu estava destroçada, sim, eu estava, não me entendia. E aí eu fui para a natureza, fiquei com o pé descalço, comecei a respirar e comecei a falar comigo, né? E nossa, hoje foi uma experiência tão linda e incrível isso, né? E eu escutei muito essa frase, né? Não é o medo, não é o medo da sombra que te trava, mas é o medo da luz. E isso me deu bastante força, foi muito, muito bacana. Que bonito, Nair. Nossa, obrigada por essa tua partilha. Você vê, né, gente, como a vida nos vai trazendo, nos vai mostrando o que está acontecendo. Que bonita essa galera desse grupo com essa sensação do medo de brilhar, porque não é vergonhoso a gente ter medo de alguma coisa. Eu acho que vergonhoso é fingir que a gente não tem medo. Isso sim é mais vergonhoso. Mas a gente ter essa possibilidade de falar dos nossos medos com um sorriso no rosto e sentindo tremendo dentro, poxa, isso é valioso demais. E é para a vida, né? No nosso módulo 2 na Barra da Ibiraquera, a gente vai fazer algumas dinâmicas que vai dar uma sacudida por dentro, mas são dinâmicas ótimas, que só te acrescentam, vocês vão curtir bastante. Não é nada confrontador, é algo que você mesmo se confronta, mas que se a gente não tem espaço para praticar isso no seminário, vai ter que enfrentar isso num hospital, vai ter que enfrentar isso. Então, melhor a gente enfrentar num espaço seguro, onde a gente pode falar sobre isso. Então, nossa, que legal, Nair. E que bom que tu usou as tuas ferramentas, né? A gente falou isso no seminário, na maneira de falar com nós mesmas, de nos relembrarmos da nossa potência. Então, assim, muito legal. Obrigado pela tua partilha. E força nas próximas palestras, vai com tudo. Brilha com medo ou brilha sem medo, mas brilha. É isso aí. Gente, gratidão por esse nosso encontro de hoje. Nosso próximo encontro é em outubro. É isso.
Lá no grupo onde você está recebendo esse link tem as datas, tem a data de outubro, de novembro, de dezembro, então marque na sua agenda. Sempre bem-vindos quando vocês queiram trazer uma sugestão de tema. Eu sempre trago o que eu tiver inspirada no momento, associado ao que a gente já viu nos nossos seminários, mas se você tiver um tema específico, pode me pedir, que eu adoro esse tipo de convite. Que você tenha uma noite de ótimo descanso aí no Brasil, que a gente possa se ver ao vivo em novembro, lá no Brasil amado. Tô com saudade do pão de queijo, do arroz com feijão, saudade de vocês, de a gente estar junto numa sala, poder se ver, se perceber, se sentir. Parabéns pelo teu compromisso de estar aqui hoje à noite. Amei ver todos vocês. Até a nossa próxima aula. Beijão, Fê, beijão, Luciana, tia Sandra, Márcia, todos nós, Glaucus, Nair, Gi. Te vejo lá, Max, também. Que delícia. Um beijo, pessoal. Boa noite.